Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Exclusivo: Suzano é multada em R$100 mil por ato atentário à dignidade da justiça pelo fato de não cumprir decisão de repassar operações da Itapemirim para a Águia Branca. Decisão desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, trazida com exclusividade pelo Diário do Transporte, é uma resposta do Judiciário a mais um recurso da empresa ABC contra novo arrendamento, que para o tribunal prejudica credores, inclusive trabalhadores. Se você quer saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! O juiz Marcel Estabel de Carvalho Ranot, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, aplicou nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, multa de R$100 mil contra a Suzano, transportadora turística Suzano Limitada, por ato atentório à dignidade da justiça. O Diário do Transporte traz a notícia com exclusividade por ter acesso ao sistema do TJSP para jornalismo profissional. No entendimento do magistrado, a empresa com sede administrativa em Santo André, no ABC Paulista, desrespeita a justiça e os credores da massa falida do grupo Itapemirim ao fazer uso de reiterados recursos para não repassar as operações da malha de ônibus interestaduais para um novo arrendamento determinado pelo Judiciário, inclusive com anuência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, para a aviação Águia Branca do Espírito Santo. O juiz classificou que a atitude da Suzano só prejudica os credores da Itapemirim, inclusive os economicamente mais vulneráveis, como trabalhadores que também integram a massa falida e são preferenciais por lei. Se não fizer o depósito em 15 dias, a empresa andreense sofrerá a apreensão de bens no valor equivalente. A preservação da integridade do processo judicial e da eficácia das decisões jurisdicionais impõe a aplicação de sanção àquele que pratica ato atentatório à dignidade da justiça, tal como ocorre no presente caso. De fato, é dever do magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Dessa forma, sem prejuízo do ressarcimento pelos prejuízos causados à massa falida, determino a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor da antiga arrendatária transportadora turística Suzano Limitada, com fundamento no artigo 77, inciso 4 do Código de Processo Civil, no valor de R$100 mil, considerada a gravidade da conduta e os prejuízos causados ao andamento do processo, cujo valor será revertido em favor da massa falida. Intime-se a transportadora turística Suzano Limitada para pagamento da multa no prazo de 15 dias, sob pena de arresto de estrecho da decisão obtida com exclusividade pelo Diário do Transporte. O magistrado diz que a empresa de Santo André comete tentativa deliberada para impedir a Águia Branca por meio de recursos que nada trazem de novo ao processo e são questões que já foram exaustivamente decididas. Ocorre que, novamente, a transportadora Suzano voltou a suscitar as mesmas questões
que já haviam sido rejeitadas e, novamente, busca impedir o cumprimento da ordem judicial. Folhas 3316 a 3435 e folhas 3439 a 3442. Conclui-se, portanto, que a tentativa deliberada de impedir o imediato cumprimento da determinação da superior instância, o que deve ser punido nos termos do artigo 77, inciso 4 do Código de Processo Civil. São deveres das partes, de seus procuradores e de todos que participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. O juiz destacou que a decisão não se trata de cessear o direito de defesa da Susan Tu, mas uma coisa é direito de se defender, legítimo. Outra coisa, no entendimento do magistrado, é não cumprir deliberadamente decisões lançando mão de artifícios jurídicos para ganhar tempo e estar à frente do que a empresa não teria, pelo menos por hora, mais direito. Não se trata de impedir ou restringir o direito de petição da transportadora Suzano, mas sim de coibir o abuso na reiteração de argumentos já apreciados ao mesmo tempo em que deliberadamente deixa de cumprir decisão judicial de eficácia plena. Ou seja, é direito da parte a apresentar os recursos cabíveis para a defesa de seu direito, mas não pode deixar de cumprir ordem judicial sem que tenha sido atribuído efeito suspensivo a eventual recurso. Evidente que a conduta não se acoluna com os deveres das partes no curso do processo judicial. A decisão desfavorável aos interesses da parte não autoriza o descumprimento do provimento jurisdicional e a obstrução de seus efeitos. O juiz destacou que esta atitude da Susan Tu traz graves perdas aos credores. Por isso, determinou que os R$100 mil fossem para os credores. A conduta da antiga arrendatária, além de descumprir decisão da superior instância, causa evidente prejuízo à massa falida e aos seus credores. O atraso causado pela transportadora Suzano na tentativa de assegurar seus interesses privados tem gerado perdas significativas para a massa falida, agravando ainda mais o prejuízo dos credores do Grupo Itapemirim. O Grupo Itapemirim teve falência decretada em 21 de setembro de 2022 e as linhas foram assumidas num primeiro arrendamento pela Susan Tu, transportadora turística Suzano Limitada de Santo André, São Paulo, que para o qual paga R$200 mil por mês ou 1,5% sobre as vendas de passagens. Um segundo arrendamento, já que o prazo final do primeiro foi considerado expirado, teve decisão judicial favorável para a aviação Águia Branca, que ofereceu R$3,02 milhões por mês para a Justiça, além do fato de o primeiro arrendamento para a Susan Tu já ter vencido. A proposta da Águia Branca é bem mais vantajosa, mas a empresa ABC Paulista tenta restabelecer o prolongamento do primeiro arrendamento, que chegou a ser conquistado judicialmente, mas derrubado depois. A Águia Branca já iniciou a contratação de mais de 400 motoristas para a operação. A Susan Tu contesta e, junto ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Justiça, tenta impedir a empresa capixaba, alegando extrema concentração de mercado, uma vez que diversas linhas da Itapemirim Caiçara, Grupo Itapemirim, são também operadas pela Águia Branca há vários anos. A empresa do Espírito Santo já rebateu os argumentos da Susan Tu no CAD e nos tribunais. Em mais esta resposta,
A Justiça diz que a Suzantur, no recurso, falta com a verdade ao afirmar que o CAD se manifestou contra o arrendamento. O juiz já classifica a empresa da OBC Paulista como antiga arrendatária, ou seja, não deveria mais estar à frente das operações e sim numa transição para a nova arrendatária, que é a Águia Branca. Em sua decisão desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, trazida com exclusividade pelo Diário do Transporte, o juiz Marcelo Estabel de Carvalho Ranot, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda esclarece que uma nota técnica do CAD, diferentemente do que a Suzantur alega, não é contra um novo arrendamento, mas só instaura o processo para acompanhar os desdobramentos do leilão definitivo das linhas, marcas e guichês, que ainda não teve data marcada. Portanto, a impugnação da antiga arrendatária não possui fundamento. Por fim, não há qualquer recomendação contrária do CAD em relação ao arrendamento provisório. A nota técnica de folhas 3443 a 3447 concluiu pela instalação de processo de acompanhamento de mercado com o objetivo de monitorar os desdobramentos do futuro leilão da operação que ainda será realizado e avaliar seus impactos sobre a concorrência no mercado de transporte rodoviário. Assim, não há nenhum posicionamento do CAD contra o arrendamento para a Águia Branca, como a Suzantur queria induzir a justiça, de acordo com o despacho desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, ao qual o Diário do Transporte teve acesso com exclusividade. Ao menos por hora, não há reconhecimento pelo órgão de defesa da concorrência de eventual impedimento do novo arrendamento provisório ou de eventuais medidas necessárias para salvaguardar o mercado. Além disso, o magistrado destacou que, ainda diferentemente do que a Suzantur queria fazer a justiça crer, tentando forçar uma decisão sobre algo que já foi estabelecido só para ganhar tempo, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, já testou a plena capacidade operacional da Águia Branca. Assim, uma decisão, mesmo que favorável à Águia Branca, só representaria tempo perdido, como na visão do juiz era o intuito da Suzantur. Em relação à necessidade de atendimento às normas regulatórias, conforme já afirmado, a questão deve ser dirimida perante a ANTT, tratando-se de serviço público explorado por particulares mediante autorização da União. A homologação do arrendamento não afasta a necessidade de o arrendatário cumprir todas as exigências e normas técnicas expedidas pelo órgão competente, ou seja, o arrendamento autorizado neste processo somente poderá ser concretizado se a arrendatária estiver apta para tanto, conforme já decidido em inúmeras oportunidades neste processo, o que está em consonância com o ofício enviado pela ANTT. Folhas 3433 a 3435. Nesse ponto, verifique-se que a ANTT atestou a capacidade técnica e operacional da Águia Branca, informando que ela está habilitada a solicitar termo de autorização OTAR para prestação do serviço regular de transporte rodoviário interestadual, nos termos da Resolução número 6.033 de 2023, folhas 3654 a 3655. O magistrado ainda homologou a minuta do novo arrendamento para a Águia Branca na decisão desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, trazida com exclusividade pelo Diário do Transporte. Assim, o prazo de 60 dias que a empresa do Espírito Santo vai ser obrigada a concluir a transição conta a partir de hoje
e vai até 22 de outubro de 2025. A fim de conferir maior previsibilidade e segurança jurídica, impõe-se acolher o pedido da aviação Águia Branca para consignar que o termo inicial do período de transição de 60 dias previsto na decisão de folhas 2364 a 2369 e folhas 2852 a 2853 será a data desta decisão que homologa o contrato de arrendamento, bem como que o objeto do arrendamento se refere ao transporte interestadual, considerando a premissa de que o Grupo Itapemirim não opera linhas intermunicipais. Ante o exposto, homologo a minuta do contrato de arrendamento de linhas, bens móveis e outras avanças apresentado às folhas 3229 a 3236, consignando-se que o prazo de 60 dias para a transição previsto nas decisões de folhas 2364 a 2369 e folhas 2852 a 2853 se inicia nesta data, bem como que a operação se refere ao transporte interestadual. O magistrado ainda determinou que a administradora judicial do processo de falência do Grupo Itapemirim providencie a assinatura final do contrato do novo arrendamento em prol da Águia Branca, que deve ser detalhadas etapas por etapas da transição. Deve a administradora judicial juntar aos autos a via assinada do contrato. Aguarde-se a apresentação do cronograma detalhado das etapas da transição. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E mais uma vez, notícia minha notícia e claro, dessa vez punindo de forma severa a Susan Tu. E dessa vez ela foi punida por um valor de R$100 mil. Uma multa, no caso, foi por ato atentatório à dignidade da justiça. Ela tentou impedir mais uma vez a transição das operações das linhas das antigas viações Itapemirim e Caiçara para a Águia Branca. E ela dessa vez foi punida, pois várias vezes a justiça ela alertou que a Susan Tu poderia sofrer sanções no caso e acabou sendo multada. Eu vou estar destacando com vocês um dos trechos que o próprio juiz acabou de falar na matéria aqui do portal Diário do Transporte, que diz o seguinte: a preservação da integridade do processo judicial e da eficácia das decisões jurisdicionais impõe a aplicação de sanção àquele que pratica ato atentatório à dignidade da justiça, tal como ocorre no presente caso. De fato, é dever do magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Dessa forma, sem prejuízo do ressarcimento pelos prejuízos causados à massa faida, determina a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor da antiga arrendatária, transportadora turística Suzano Limitada, com fundamento no artigo 77, inciso 4 do Código de Processo Civil, no valor de R$100 mil, considerada a gravidade da conduta e os prejuízos causados ao andamento do processo, cujo valor será revertido em favor da massa faída. Intime-se a transportadora turística Suzano Limitada para pagamento da multa no prazo de 15 dias, sob pena de arresto. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, pois a reviravolta, a chance de ter a reviravolta por parte da Susan Tu é muito pequena, pois a Águia Branca está muito perto, pois só falta agora a assinatura da Águia Branca, e no caso a própria administradora judicial, eu falo aqui da STM Partners, de passar o cronograma etapa por etapa
da transição. E em caso, a empresa Assunto, infelizmente, ela foi multada no valor de R$100 mil por ato atentatório à dignidade da justiça. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.